Você já se sentiu assim que tem alguma coisa, alguma programação na sua mente que não deixa você crescer, que não deixa você mudar de nível? Parece que as coisas estão sempre se repetindo e que a gente está preso no mesmo ciclo? Pois é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre crenças disfuncionais. Eu vou abordar no vídeo de hoje 7 crenças que na maioria das pessoas, segundo uma pesquisa feita, são crenças que bloqueiam o crescimento das pessoas, são crenças que impedem que elas se desenvolvam. Então é muito importante que a gente identifique, que a gente saiba quais são elas, reflita se na vida da gente está acontecendo, para que a gente possa vencer esse ciclo e seguir adiante para um novo nível de vida. Logo após a vinheta. A primeira dessas crenças é que nós temos aqui implantado a necessidade de ser amado, de ser aceito pelas pessoas de uma maneira geral, pessoas a quem a gente julga que são importantes na nossa vida. Eu diria que a primeira coisa com relação a isso é a gente observar para quem que a gente está dando esse poder. Se eu estou dando esse poder de ser importante ou de decidir a minha vida para pessoas que têm realmente importância para mim, e quando eu falo importância não é com relação a laço de parentesco, se uma pessoa próxima, uma pessoa distante, bem, não é isso. É se aquelas pessoas realmente sabem conduzir, sabem me dar direções, sabem fazer com que a gente possa avançar para um próximo nível. Porque tem pessoas, de fato, na vida da gente que se metem, que dão um palpite, né? Que ali, você devia fazer diferente e tal. São pessoas que, sabe, trazem sempre uma opinião, mas que nem sempre aquela opinião, de fato, ela tem peso ou importância. Então é interessante que a gente busque analisar quem são as pessoas para quem eu estou dando esse poder. É interessante eu buscar se eu não posso em mim preencher esse amor que eu tenho vontade de receber dos outros. É interessante também que a gente comece a pensar em dar amor, né? Ou seja, reconhecer a importância dos outros também, mais do que ficar só esperando que alguém traga essa importância para a gente. E uma outra coisa é buscar o nosso amor próprio, é buscar a nossa própria aprovação. Porque parece que a gente delega isso, as pessoas delegam para alguém, assim, se alguém me aprovar, então realmente eu estou bem, eu estou aprovado de fato, porque foi o veredito de alguém. Ou então se alguém me disser que eu sou importante, aí sim eu vou me sentir importante. E isso está inverso. Eu tenho que sentir isso de dentro de mim para fora, e não de fora para dentro. Eu tenho que sentir que eu me sinto aprovado por mim, que eu me amo o suficiente, para só então depois começar a ouvir as opiniões de pessoas do nosso meio, as pessoas que importam para a gente de alguma maneira. A própria Bíblia traz para a gente uma passagem muito importante que para mim ela é sempre fundamental, lá em Jeremias 29:11, quando diz assim, Deus falando com a gente, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem, não de mal, para lhe dar o final que vós desejais. Ou seja, Deus sabe mais de mim sobre eu mesmo, isso é um fato. Deus sabe mais de nós do que o que nós imaginamos ao nosso respeito. Então, é interessante a gente imaginar o seguinte, nós somos importantes de qualquer maneira. Quer você queira ou não, existe um amor lá em cima que nos torna importantes, né? Que nos faz pensarmos de uma maneira diferente. Eu não posso deixar de acreditar nisso, mesmo acreditando na ciência. E, na verdade, o que eu vejo hoje em dia é um dar de mãos, assim, né? A ciência e a palavra de Deus darem as mãos cada vez mais, que eu vejo uma pesquisa nova que sai aqui. Portanto, essa passagem também ela é fundamental para que a gente possa solidificar essa questão de identidade, essa questão de não precisar de uma afirmação sobre nós vindo de fora, mas vindo de dentro da gente. Uma segunda crença, especialmente nos dias de hoje, é de que a gente tem que ser perfeito, a gente tem que ser excelente em tudo que a gente faz. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que, por exemplo, nós temos habilidades no nível muito elevado e habilidades no nível menos elevado ainda. Um exemplo, eu posso saber estudar, preparar um vídeo para gravar aqui para vocês, mas eu não tenho a habilidade da pintura, de pintar uma parede, por exemplo. Se eu for fazer, eu posso fazer, mas eu não vou cobrar de mim aquela máxima perfeição, porque eu não tenho essa habilidade. Podemos desenvolver? Claro, todas as habilidades a gente sabe que nós podemos desenvolver. É muito comum que uma pessoa diga assim, eu não nasci com esse dom, eu não nasci com esse talento, quando muitas vezes as pessoas confundem talento com a prática.
Ou seja, a prática que leva, entre aspas, à perfeição, né? E perfeição não é uma coisa que seja própria do ser humano. Nós não somos perfeitos em nada. Nós buscamos um caminho de excelência, que é aquele caminho de estar acertando. Mais ou menos como diz a filosofia do Kaizen, que é uma filosofia japonesa que diz assim: é interessante que a gente possa estar progredindo 1% sempre, 1% ao dia, 1% a cada semana, para que a gente possa, ao longo de uma jornada, ao longo de um trajeto, que a gente possa ser melhor em alguma coisa. Então, essa ideia de que a gente busca toda hora a excelência e tem que ser excelente, ela deve estar equilibrada na tua cabeça. Estar buscando a excelência, estar buscando ser uma pessoa melhor em alguns aspectos é uma coisa. Ter de ser excelente é outras. Eu já vi muita gente, por exemplo, quando começa um processo de mudança, pensar em desistir porque diz assim: eu não consigo fazer tudo da melhor maneira possível, eu não consigo dar 100% de mim no meu casamento, eu não consigo dar 100% de mim na minha carreira. Eu costumo perguntar assim: quanto tempo faz que você está nessa busca? Ah, tem uma semana. É pouco tempo demais, sabe? A gente precisa se dar o tempo que é necessário para que uma habilidade, para que um desenvolvimento, ele possa ser firme na gente. A gente sabe que uma árvore, por exemplo, ela começa a crescer normalmente pelas raízes, porque se não for crescer muito para cima, ela vai tombar. Ela não tem um parâmetro de fixação ali para se manter tão alta quanto ela imagina, quanto é a programação genética dela de ser. Mesma coisa acontece com a gente. Eu não posso querer ser perfeito de uma hora para outra, querer aprender tudo ao mesmo tempo, porque a nossa capacidade de aprendizado, de pôr em prática, de tornar tudo aquilo natural, ela é limitada e exige um processo. E por falar em limitações, é muito bom que a gente possa conhecer o seguinte: quais são as nossas reais habilidades e quais são as nossas limitações. Aquele tipo de limitação que você observou em você, está te fazendo falta? Aquela limitação para você, ela é crucial? Se for interessante desenvolver aquela limitação, que ela seja desenvolvida respeitando seu tempo. Se não for, eu não preciso estar me cobrando aquilo. É apenas mais um elemento que fica na programação da nossa cabeça durante muito tempo. Aliás, tem uma coisa muito importante. A gente é cobrado por muitas coisas desde a infância. E não com maldade dos pais. Os pais cobram porque querem que a gente tenha o melhor desenvolvimento, a melhor vida, a melhor carreira lá na frente. E tem coisas que eu pego pessoas se cobrando ainda que nunca vão executar. Tem gente que fala: mas eu não terminei o meu curso de francês. Tá, eu te pergunto, você vai para a França? Não, não tenho nenhum projeto. Você trabalha com uma multinacional francesa e precisa da língua? Também não tenho nenhum projeto. Então, para quê? Aquela foi uma cobrança do passado, que talvez tenha sido importante há 20 anos atrás e que hoje não tem a menor relevância. Então é bom que a gente faça também essa revisão, né? Procure revisar na sua mente quais são as cobranças que você faz que já perderam, digamos assim, a validade. A terceira crença disfuncional é que tudo deve ser resolvido imediatamente e que tudo tem que ser resolvido da maneira que eu penso que tem que ser. Então vamos discutir essa ideia. Para muita gente só existe uma solução para os problemas e aquele problema tem que ser resolvido imediatamente. Isso revela, quando a pessoa pensa assim, que a infância dela foi cheia de falta de limite, ou seja, de que ela queria tudo no tempo e na hora que ela queria de verdade e que ela não conseguiu aprender a ouvir não. E outra, as crianças realmente têm essa capacidade, digamos assim, né, de querer que as coisas sejam resolvidas do jeito dela. Elas não entendem muitas vezes quando a gente vai resolver de uma outra maneira. Quem nunca passou pela seguinte situação? Você está ensinando ali uma coisa para a criança e ela fala: não, pai, não é assim. Não, mãe, não é assim que a tia ensinou na escola. Ela tem na cabeça que existe uma única solução para cada coisa. E a gente deve pensar em mais de uma solução para os nossos problemas. Aliás, uma mente que é voltada para a resolução de conflitos, uma pessoa que consegue pensar mais em resolução de conflitos do que no problema, é uma pessoa muito mais preparada para a vida. É uma pessoa que se utiliza da inteligência emocional e também da inteligência racional e cognitiva. Então, nós devemos buscar soluções alternativas para as coisas sempre, entendendo que muitas vezes as coisas não serão resolvidas no tempo em que eu imagino que ela deva ser resolvida, sabe? Então, isso é uma questão até de maturidade. Precisamos ressignificar esse processo. Para tudo que eu busco uma saída, com certeza haverá mais de uma saída, haverá mais de uma solução. O problema só tem um, né? Problema nós temos geralmente um problema grande, e se a gente pensar bem, ou levar para algumas pessoas e levar aquilo para uma discussão numa mesa, numa reunião, ou com pessoas amigas próximas, elas vão apontar soluções diferentes. Então cabe a gente entender que
que essas serão as melhores soluções, não somente aquela que eu pensei, que haverão 10 soluções importantes para um determinado problema. Então, procure pensar se você não está aumentando o seu problema, uma vez que esse problema existe, tá? Um problema com relação a uma decisão de vida, de carreira, de negócios, enfim, um problema de vida cotidiana qualquer. Procure analisar se você não está fixado numa única forma de resolver, aquela forma talvez não resolva e a gente está só se desgastando, perdendo o nosso tempo, perdendo a nossa energia, perdendo o sono, e essa energia mental, ela é salutar para que a gente consiga resolver também as outras demandas da nossa própria vida. A quarta crença muito comum que as pessoas têm é que assim, os outros não prestam. Existem pessoas más, as pessoas lá fora querem me derrubar e têm inveja de mim, são pessoas que vão me criticar. A gente precisa desenvolver um relacionamento melhor com as pessoas. Ou seja, entender que se alguém cometeu um erro com a gente, pode ter sido uma falta de maturidade, pode ter sido um evento isolado. Isso não significa que aquela pessoa tenha a intenção de nos machucar. Aquelas pessoas que a gente imagina que são más, elas não levantam todos os dias e vão pensar assim, hoje eu vou sair de casa e meu plano é machucar uma pessoa. Não, tá? Existem pessoas más? Existem pessoas que são predominantemente más, por N fatores diferentes, que não vem a nós aqui pensarmos na vida do outro, mas sim interessa pensar o que é que eu vou fazer a partir disso. Então, nós precisamos também entender o seguinte, como eu acabei de falar, que aquela pessoa pode ter nos prejudicado sem querer, ou pode ter sido uma falha qualquer, tá? Eu preciso entender que as pessoas podem cometer falhas comigo e que eu posso perdoá-las, eu posso aprender a conviver. Porque senão, se eu tiver sempre a ideia de que as pessoas são ruins, são más, o que é que vai acontecer? A gente termina se isolando num mundo muito fechado. A gente termina não trocando ideias com as pessoas. E se a gente observar bem, a dinâmica das relações com as pessoas tendem a mudar. Existem épocas que a gente está mais próximo de um grupo, às vezes mais próximo de uma outra pessoa, de outro grupo. Né? Nós temos os nossos grupos de família, de igreja, de trabalho, enfim. E a gente tende a mudar a nossa dinâmica de acordo também com os nossos próprios interesses. Digamos que hoje você comece a querer estudar inglês. Você vai se aproximar das pessoas que fazem isso também para conversar, para trocar informação. Digamos que amanhã você decide pedalar, você vai se aproximar de um outro grupo, tá? E nós precisamos dessa aproximação com pessoas diferentes de acordo com as nossas decisões. O mais importante do relacionamento com pessoas é a gente procurar sempre ficar com elas e extrair a melhor parte possível daquele relacionamento, sabendo que todo relacionamento, seja ele qualquer, dos mais próximos, né, com o teu cônjuge, até os mais distantes, com colegas de trabalho, em cada tipo de relacionamento, existem as coisas que são realmente boas, proveitosas, que eu posso tirar algum ensinamento, tirar alguma parte boa, e tem aquelas situações do relacionamento que não serão tão interessantes para mim. Então pensa realmente de uma maneira diferente, procura pensar, procura fazer isso de maneira cognitiva mesmo, sabe? Imaginar, cara, as pessoas não têm a vontade de me machucar, eu não sou alvo das pessoas que eu penso que eu sou, eu não sou alvo da inveja que eu penso que eu sou, obviamente sem deixar de tomar as devidas precauções, sem deixar que as pessoas invadam os teus valores e os teus princípios. Existe ainda uma quinta crença que diz o seguinte: a origem de toda a minha infelicidade ela vem de fora. Tudo que me faz infeliz vem do meio, das pessoas, das situações. Isso não é verdade. A felicidade que a gente tanto busca há tanto tempo, ela é um exercício. Na verdade, ela nunca é uma questão completa. O ser humano nunca vai estar completo. Pode ser que você ganhe na Mega Sena e compre tudo que você comprou, que você sempre quis comprar, na verdade, e sabe, daqui a uma semana você se sinta infeliz. Porque nem toda a felicidade do mundo, nem a infelicidade, de fato, elas vêm daquilo que é externo, mas ela é uma conciliação interna, é um estado de equilíbrio. Eu preciso todos os dias avaliar o que tem dentro de mim, avaliar quais são os nossos projetos, planos, propósitos de vida e, sobretudo, exercer uma coisa que é muito importante, que é uma gratidão por aquilo que nós temos. Nós nunca estaremos aptos a alcançar um nível mais elevado da vida se a gente não conseguir valorizar aquilo que a gente tem, se a gente não tiver de fato gratidão por tudo aquilo que a gente conquistou na vida, tudo aquilo que foi nos dado pela vida de alguma maneira. Então, a felicidade ela não está fora da gente, assim como a origem da infelicidade também não é externa. Muitas vezes ela emana de pensamentos, de inquietações, de situações em que a gente fica se culpando por aquilo que aconteceu na nossa vida, sabe? E essa crença, ela pode trazer tantos prejuízos para a gente, principalmente no que diz respeito à energia, a foco, a geração da ansiedade, tá? E muita gente pensa assim, mas
a minha vida está assim desorganizada ou eu estou infeliz porque Deus quis. Te pergunto, será? Será mesmo que Deus se ocupa em trazer para a gente infelicidade? Não, a minha vida está assim porque foi karma. Será? Será realmente que a gente foi trazido a essa vida, trazido a esse planeta, digamos assim, para ter uma vida ruim, para ter uma vida medíocre? Então, mesmo em meio a grandes situações negativas, nós podemos encontrar forças. Olha aquelas pessoas que tiveram, por exemplo, familiares assassinados, tiveram filhos, por exemplo, com síndromes, né? Com algum tipo de deficiência e perderam esses filhos e começaram a militar de alguma maneira nessa causa, ajudando outras pessoas. Elas encontraram na própria dor, no próprio momento de infelicidade delas, a força para ajudar as outras pessoas e passaram a ter um nível elevado de felicidade. Uma vez eu li uma pesquisa que mostrava uma coisa muito interessante. Pessoas que perdiam, por exemplo, o movimento das pernas, ficavam paralíticos, e pessoas que ganhavam na Mega Sena, elas se encontravam em níveis de felicidade. Muito interessante essa pesquisa. Aquela pessoa que perdia o movimento das pernas, ficava paralítico, ela tinha um nível de felicidade lá embaixo. E com o tempo ela ia buscando motivos para se alegrar com a vida dela. Então o gráfico da felicidade dela ia subindo. Enquanto que aquele que ganhava numa loteria, ele tinha tudo que queria, estava num nível de felicidade extrema e de repente começava a baixar. Então esses dois gráficos assim, eles se encontravam em algum momento. E o nível de felicidade basicamente é igual. Então tudo depende da maneira com a qual você tem buscado na sua vida esse equilíbrio, da maneira com a qual você tem entendido que a felicidade ela é interna e que a infelicidade também é uma busca. A gente é muito interessante, a espécie humana, a gente busca a infelicidade com conflitos, com intrigas, com brigas, sabe, com contendas, e quando a gente encontra, se admira. Cara, a minha vida está de pernas pro ar e eu não estou entendendo o porquê. Então faz também essa autoavaliação. Durante todo esse vídeo, esses 7 pontos que eu estou te mostrando aqui são pontos feitos por pesquisadores americanos de alta relevância. Procura fazer uma reflexão para cada ponto desse que está sendo visto aqui nesse vídeo. Uma sexta crença também que é altamente negativa é quando você tem alguma coisa para resolver, algum problema que acontece na sua vida e a gente tem na cabeça uma programação que é assim, eu tenho que ficar pensando na melhor solução possível o tempo inteiro. Eu preciso resolver isso logo. E isso gera um sentimento de ansiedade, tá? A gente não consegue, por exemplo, resolver nada, trazer uma solução positiva, enquanto a gente está ruminando a parte negativa de um acontecimento. Está com a preocupação, tá? Então eu fiz até uma lista aqui de algumas coisas importantes que são ditas pelas pessoas durante esse momento, né? Que é assim, eu não consigo resolver e se eu parar de pensar no problema, eu vou esquecer que esse problema existe, tá? Ou então que pensa o seguinte, a melhor forma de resolver um problema é pensar nele, porque aí as soluções aparecem. Nota que tem um engano aí. A melhor forma não é pensar no problema, é pensar nas soluções para aquele problema. E aí eu fiz aqui também uma outra lista para vocês, que é bem interessante com relação a isso, né? Então, será que ficar pensando no problema eu consigo resolver? Primeiramente, não. Você não resolve pensando no problema. Você resolve pensando em soluções. Você vai encontrar, como eu falei aqui na parte anterior do vídeo, mais de uma solução para um determinado problema. Outra coisa interessante é que baixa a nossa energia mental. Ficar pensando num problema, numa situação, completamente baixa a nossa energia mental. O terceiro ponto é que isso estimula o pessimismo e a ansiedade. Aquela pessoa que começa a pensar somente no lado negativo porque está focada num problema. E é uma espécie de cascata. Quanto mais negativo eu estou, quanto mais negativo está sendo o meu pensamento, mais eu entro num ciclo, mais eu ativo conexões neurais negativas, entro num ciclo em que eu não consigo resolver nada. Isso também traz para a gente um sofrimento por antecipação. Você está sofrendo e de repente aquele problema nem seria resolvido da pior maneira possível e a gente já está ali achando que vai ser o fim do mundo. Um outro ponto é que aquela pessoa que fica ruminando problemas, né, ela come problema, respira problema, arrota o problema e quem está do lado percebe. Então as pessoas começam a se afastar de você também, entende? Então nós não devemos andar com essas preocupações e ansiedades de uma maneira geral. Tá? Eu até separei aqui um trecho também da Bíblia, está lá em Filipenses 4:6, que ela fala a mesma coisa que a ciência diz, né? Só que de uma maneira diferente, aplicando uma outra situação aí que ela fala o seguinte, aqui na carta de São Paulo aos Filipenses ele fala, não estejais inquietos por coisa alguma,
ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graças. E eu já falei num vídeo aqui desse canal que quando a gente se põe num estado de oração e meditação, a gente consegue, além dessa conexão espiritual, dessa conexão mais dinâmica, digamos assim, a gente consegue uma clareza maior da nossa mente para conseguir resolver os nossos problemas. Então, o último comportamento que a gente deve de fato adotar é o comportamento de ficar preocupado, simplesmente por estar preocupado, por achar que aquilo vai resolver. Isso não passa de um engano. E a sétima crença mundial negativa é assim: é mais fácil evitar as dificuldades, fugir dos problemas do que enfrentá-los. A gente tende a pensar que, assim, se existe um problema de relacionamento, por exemplo, entre você e o seu irmão, entre você e um parente, ou uma questão, enfim, do trabalho, a gente pode achar assim, não, com o tempo essa questão vai diluir. E já aconteceu muitas e muitas vezes comigo de eu estar atendendo uma pessoa, estar dentro de um seminário, por exemplo, né, nos ambientes em que eu cuido de pessoas, digamos assim, e elas me dizerem, olha, fulano de tal fez alguma coisa comigo e eu nunca esqueci. É muito interessante que a gente pense assim, a gente faz algo com alguém, tá? Às vezes sem querer, às vezes você, sei lá, dá uma vaga de emprego para uma pessoa e não deu para outra. A gente crê assim, eu fiz um bem, hoje eu consegui, sabe, contratar uma pessoa, mas você não contratou outra e na cabeça dela aquilo foi, por exemplo, uma traição. E o que acontece? A gente tende a fazer vista grossa, estou falando quando eu digo a gente, o ser humano de maneira geral, fazer vista grossa para isso e achar que o outro não está ofendido. Não, com o tempo ele vai entender. E não é. Sabe por quê? Porque algumas pessoas começam a associar a tragédia. Tem gente que é especialista em associação de tragédia, quebra-cabeça de tragédia. Começa a pensar assim, fulano não me deu emprego, logo eu não consegui me manter, logo eu me tornei uma pessoa mal-humorada e isso acabou com o meu relacionamento e isso afastou os meus filhos de mim. E ela começa a colocar toda uma sequência e ela não esquece daquela ação. Então, digamos que você tenha que chegar para aquela pessoa e claramente dizer, olha, eu não te escolhi porque o outro era mais capacitado. Ou eu não te escolhi porque, assim, os dois estavam em situações de vida difíceis, mas a dele estava pior. Tá? Uma simples conversa, ela pode ajustar uma situação para que ela não gere um problema maior lá na frente. Então, nunca esqueça, né? Quem bate, esquece. E quem apanha ou pensa ter apanhado, ela fica ruminando aquele problema. Então, para a gente, qualquer que seja o problema que a gente tem para enfrentar, a melhor solução é enfrentar de frente. No mínimo, você vai ter aprendido sobre como resolver problemas e sobre como ser uma pessoa mais humilde e mais consistente. Tá? Então, pensa sobre todas essas 7 situações que eu falei, volta o vídeo se for o caso e procura refletir e trazer a melhor solução para a tua vida, porque esse é o objetivo aqui do nosso canal. E por falar nisso, eu estou muito feliz que nós atingimos a marca com esse vídeo que eu gravo aqui hoje. Eu não sei quantos vai estar assistindo, mas no momento em que eu gravo, atingimos a marca de 8.000 inscritos aqui nesse canal. Isso para mim é de uma grandíssima responsabilidade, porque muitas pessoas me deixam comentários e feedbacks que aprendem coisas aqui nesse canal. E eu trago pesquisas, eu trago situações importantes, eu anoto sempre tudo que eu tenho para falar, né? Baseado em livros, pesquisas dinâmicas, cotidiano. E é muito importante para mim saber que tem pessoas que estão sendo ajudadas por esse trabalho gratuito, esse trabalho feito com muito amor, esse trabalho que merece ser espalhado. Então, se você também acredita que deve ser espalhado, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com grupos de amigos, grupos de família. Estamos todos passando, nesse momento em que eu gravo esse vídeo também, por situações difíceis com relação à pandemia, por exemplo. Muitas pessoas precisam de um up, digamos assim, na sua mente, na sua vida, e essa é uma das intenções desse nosso canal. E qualquer dúvida, deixe nos comentários aí, eu vou deixar também aqui abaixo os meus contatos, e é sempre um prazer estar aqui trazendo um conteúdo novo para a tua vida.